amiga. Não é amiga. Amizade é uma outra coisa. Uma amizade é uma relação horizontal sem hierarquia. E a relação de parentalidade, ela é hierárquica. Ela é hierárquica. Mesmo quando as pessoas não querem exercer esse poder. Ela é hierarquizada. Ela precisa ser. Eu vi alguém uma vez falar isso, não me lembro quem foi, mas assim, na adolescência a gente colhe os frutos que a gente plantou a semente na infância. Então, há uma infância inteira de desatenção, né? Uma infância inteira de negligência. E quando chega na adolescência, os pais sentem que o filho tá longe, que não quer atenção, que não quer conversar, que não senta pra comer na... Mas assim, foi o exemplo, né, que foi dado. Então, eu acho que tem um problema com os adultos, sim. E tem um problema com os adultos, de eles estarem viciados no celular, mas também tem o problema de os adultos terem dificuldade de desagradar a criança. Muito, como se fossem... não vai me amar. É isso. Os adultos estão infantis, assim. Mais do que infantis. Eu que não sou psiquiatra, vou me meter aqui pra dar meu pitaco aqui na área, mas eu acho que é uma coisa um pouco narcísica, no sentido de, tipo, eu só quero ouvir eu te amo. Eu não quero ouvir eu te odeio. Ser sua amiga. Eu não quero ouvir você é insuportável. Eu ouço isso das minhas filhas direto. Você é insuportável. Bem. E tudo bem. Eu agora falo pra elas, quando elas falam assim, ai, você é insuportável, eu falo assim, obrigada, meu amor, elogio. Elogio. Mãe de adolescente ouvir que é insuportável significa o seguinte. Não, eu tô fazendo o meu papel. Não, e tá presente. Tô presente, tô dando limite, tô cuidando do jeito que é melhor pra ela, mesmo que ela não goste. E... eu fico apavorada quando eu vejo mamãe falar, eu sou a melhor amiga da minha filha. Eu também. Eu falo, meu Deus, que coisa, hein? Porque assim, a amiga passa a mão por cima. Eu tenho um exemplo que prova que não é. Porque as mães que falam que eu sou melhor amiga, elas não entenderam o que é amizade. Elas estão confundindo. Elas estão dizendo... nem do que é ser mãe. Nem o que é ser mãe. Eu dou sempre esse exemplo quando eu faço palestra. Vou dar um spoiler aqui. Eu falo assim, imagina o seguinte, sua filha de 14 anos, essa que você acha que você é a melhor amiga, vira pra você e fala assim... mãe, eu vou sair da escola, não vou mais estudar, porque eu vi no TikTok uma trend, Tradwife. Você já viu essa trend? Já. Tradwife, Traditional Wives. Ou seja, vamos voltar para os anos 50, as mulheres ficam sendo dona de casa, procriando, cuidando da cozinha e cozinhando, recebendo o marido com o cabelo arrumado, com a saia esvoaçante de salto alto. E não precisa estudar. Então, tem mulheres hoje vivendo assim, isso é uma trend do TikTok que a sua filha de 14 anos está vendo. E eu não vou estudar e eu vou ser tradwife do amor da minha vida que eu conheci, um homem de 40 anos que eu conheci no TikTok. Isso mesmo. Então, qual é a chance dessa menina voltar a sair de casa sozinha depois de ela te contar isso? Porque ela não é a sua melhor amiga. A melhor amiga dela, que deve ser uma outra menina desmiolada de 14 anos, é capaz de dizer assim, minha amiga, vai fundo, vai viver essa paixão, não escuta sua mãe não, sua mãe tá com inveja de você porque você é nova, ela é velha, e a sua mãe é tóxica, porque eu li sobre mães tóxicas também no TikTok. Então, entendeu? Não é amiga. Não é amiga. Amizade é uma outra coisa. Uma amizade é uma relação horizontal sem hierarquia. E a relação de parentalidade, ela é hierárquica. Ela é hierárquica. Mesmo quando as pessoas não querem exercer esse poder. Ela é hierarquizada. Ela precisa ser, né? E aí, assim, a gente vive esse drama das pessoas acharem que ser amigo é ter conexão, é ter uma relação com conversa, com diálogo, com afeto. Que pode ter, a gente quer que tenha. A gente quer, mas não é dessa maneira. Tem mas que ter não é amizade, mas não é hierarquia exatamente. De violência, de imposição. É de responsabilidade. Responsabilidade, cuidado, né? O papel dos pais, a obrigação legal dos pais é cuidar, é proteger. E passar responsabilidade. Ainda que contra a vontade dos filhos, se for o melhor para eles. Exato. E não tomar nada como pessoal, né? Não é pessoal. Não é pessoal, exatamente. É aquele cérebro, o adolescente tem um cérebro que está em ebulição, em mudança total. Quando ele fala, te odeio, não é nada com você. Ele odeia a limitação dele, dessa transição. Agora, vai você falar isso para um pai, para uma mãe, e fala assim, ele me odeia. Você viu que ele falou? Me odeia. Aí fala assim, eu também te odeio. Parece duas crianças brigando, né? Exatamente. Sua feia, sua boba. Exatamente. Né? Isso acontece o tempo todo. O tempo todo. E eu acho que é importante a gente... Porque o que eu vejo, assim... As famílias estão perdidas, né? Todo mundo quer o bem do seu filho. As pessoas não fazem isso por mal. Você tem umas pessoas ali que são negligentes, que são mais...
que não tem empatia, mas a grande maioria faz isso porque tá perdida, porque não entendeu, não quer ser violenta, tem horror a ser autoritária e não sabe o que fazer. E aí eu acho que quando você nomeia, né, quando a gente nomeia, fala só, isso aqui não é amizade, e é importante, e ele não te odeia, e o lugar onde você tem que ouvir eu te amo, não é da boca do seu filho necessariamente. Se você precisa ouvir eu te amo, vá pra terapia, construa boas amizades, se tudo der certo, né? Talvez ele fale. Vai ter um grupo bacana de amigas que vai nutrir aí emocionalmente as suas necessidades. De preferência tenha um parceiro, né, uma parceira que vai te dizer eu te amo muitas vezes. Mas não é no filho que você tem que buscar essa satisfação, né? Não é mesmo. E eu acho que tem um componente aí um pouco narcisista nessa relação. Eu tô falando, a gente tá com uma epidemia de narcisismo, que não é legítimo, eu digo que é secundário, frente a isso tudo que a gente tá falando aqui. Porque tem que agradar o tempo todo, né? Você precisa sempre do like, do engajamento, da curtida, do comentário positivo. Os pais, minha princesa, meu príncipe, o que é isso? A realeza, é uma epidemia de realeza? Porque assim, imagina, ser princesa é horrível. É horrível. Pobre da Lady Di, olha o fim que ela teve. Sim. Pobre do rei Charles, passou a vida inteira esperando a mãe morrer. E incapacitado, não, né, pela sem poder mãe. Fazer nada. Sem poder fazer nada, tem que fazer aquele cronograma. Não pode falar isso, não pode ter a mulher que quer. Teve que morrer a Lady Di para ele ficar com a mulher que ele queria desde sempre. Que isso? E é sempre meu príncipe. E eu acho que essa questão, assim, que essa mentalidade de meu filho merece o mundo, meu filho merece tudo, nananã, que é uma coisa, assim, muito também que vem trazendo esse adoecimento. Porque tem uma frase, assim, que eu tenho ouvido, né, a gente ouve e que eu tenho falado para os pais por que isso é um problema. Que é assim, meu filho tem que ser feliz. O que eu quero é que meu filho seja feliz, não importa o que ele faça. Ele pode fazer o que ele quiser, desde que seja feliz. Isso é uma mentira, porque a gente não pode fazer o que quiser desde que seja feliz. Tem um monte de coisa que a gente gostaria de fazer e que ia fazer a gente ficar feliz, mas não pode. Tem um monte de coisa que a gente não quer fazer, mas que a gente precisa fazer. Que é necessário. Mesmo que não deixe a gente feliz, né? Que é a tua responsabilidade como ser humano. E é o mundo real, a vida como ela é. Eu estava lendo uma reportagem, estava ouvindo, na verdade, uma análise de uns dados daquele payroll americano, acho que o último que foi divulgado, o penúltimo, que 60% dos jovens da geração Z, depois de arrumar o primeiro emprego, em até 6 meses são demitidos. Exatamente. E aí, por que eles são demitidos? Eu estava analisando as causas da demissão. Uma das causas é que eles não gostam de fazer a tarefa chata. Eles só querem fazer a tarefa boa. Atenção. Você não pode chamar atenção. O chefe não fala gentilmente, então o chefe é tóxico. Exatamente. Ou o ambiente de trabalho é tóxico. Outro dia eu estava vendo uma conhecida minha que é psicóloga, ela contando que a sobrinha de 22 anos arrumou um empregão em São Paulo, mas que vai pedir demissão. Porque não suporta o colega de trabalho. Tem um colega abusivo. E o que o colega abusivo faz? Ele senta do lado dela, no refeitório, e come de boca aberta fazendo barulho. E ela acha insuportável isso. Então ela vai perder um super emprego, vai abrir mão desse super emprego, porque ela não aguenta o colega mastigando, fazendo barulho. Agora imagina quando um filho sentar do lado e mastigar e fizer jogar barulho. Tudo no chão, né? Fechar a boca, falar que não vai comer, jogar a banana amassada jogar no rosto dela. Pela janela. É terrível, olha. Entendeu? Assim, é uma imaturidade. Muito. E aí, assim, mas tipo, da onde vem isso de não quero fazer tarefa chata, porque né? Pra ser felicidade não tem nada a ver com fazer tudo que você quer. Isso é alegria. Alegria é uma emoção que eu preciso, assim. Eu tô alegre porque ganhei essa caneca. Tem um motivo. Porque comprei esse vestido. Porque não sei. Felicidade tem a ver com responsabilidade. Sim. Felicidade tem a ver com cumprir um propósito. Exatamente. Dar sentido e propósito à vida. Exatamente. E aí, quando a gente olha essas pesquisas sobre a felicidade, que concluem, né, aqueles estudos de Harvard e tal, o que a gente vê é que a chave da felicidade, se é que existe uma chave da felicidade, é você descobrir algo que você ama fazer e que com isso você transforma a vida dos outros para melhor. E a sua. Você se torna uma pessoa melhor compartilhando com o outro. Exatamente, mas olha só, quantas famílias falam assim, meu filho, vai descobrir o que você pode fazer para tornar o mundo um lugar melhor. Pelo contrário, assim, o mundo tem que ser melhor para o meu filho, porque ele merece tudo de bom. A gente não ensina as crianças que elas precisam ser agentes da transformação social. E esses estudos de Harvard nada mais são do que uma reedição dos filósofos antigos. Epiteto é o filósofo da felicidade. É a comprovação prática disso, né? Exatamente, assim, o que foi dito não sei quantos mil anos antes de Cristo. É verdade.
Sabe? Aí você começa a olhar e falar assim, gente, já estava aí. Aí as pessoas vão maquiando. Eu acho que existem conhecimentos que viram moda, né? E tem uns que, tipo assim, agora não é moda disso não, vamos tirar esse negócio aqui de respeito, isso é besteira, né? E essa coisa hedonista, né? Sim. Eu tenho que me satisfazer o tempo inteiro, Gente, o tempo inteiro. Isso só traz vazio. Só traz vazio. Só É uma traz sociedade vazio. hedonista vazia que a gente está vivendo. Exatamente, Né? só traz vazio. E aí você vê, aí cada vez mais a sensação de solidão, a sensação de vida sem sentido, uso de drogas, uso de drogas, porque aí você vai preenchendo depressão, esse ansiedade, vazio, né? que é depressão, ansiedade, Ideação despacho. suicida, automutilação, tudo. Porque você não, o ser humano em essência, ele nasceu para ter sentido e propósito. Se ele não tem, não é nem ser humano. Você vai dizer assim, esse cara é humano. Nasceu, já é humano, é da espécie. Agora, ser humano é construção. Não tem objetivo nenhum, sabe? E eu vejo isso hoje, se a gente não conseguir mudar a sociedade para dizer que cada ser humano, somos 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas diferentes. Cada um tem um sentido e propósito. E esse vazio, se as pessoas não se atentarem, foi o que você falou, alguém chega, eu sempre chego para uma criança, quem é você? Eu estudo no lugar tal, eu tenho não sei o quê, meu pai tem um carro tal. Eu falei, não perguntei quem que sua família tem. Eu tô falando, quem é você? Porque sentido e propósito tem a ver com a essência. E não se fazem essa pergunta, nem os pais. Quando você fala isso, não, eu sou engenheiro. Eu falei, não, isso é o que você faz. Mas quem é você? Quando eu te perguntei, né, no início, você falou para mim, eu tenho uma essência de justiça. E de querer fazer as coisas acontecerem. Para transformar a vida de pessoas. Aí quando você vai na palavra felicidade, vem do latim felix, que é frutuoso. Frutuoso é que dá frutos, né? Então não existe felicidade só para mim. Se eu não sou uma pessoa que o meu melhor não impacta o melhor dos outros, você não é feliz. E aí quando as pessoas, se matou, mas por quê? Tinha tudo, tinha que porque não foi feliz. E quando a gente vai ver, até os fatores de proteção tem relação com isso, né? Você vê fator de proteção na adolescência, vai fazer trabalho voluntário, cuidar de um animal, né? E se engajar num esporte coletivo. É sempre assim, cooperar com outros. Senão não existe. Aí você tem fator de proteção para drogas, para saúde mental. Né? Não é essa coisa individualista como as pessoas estão falando. Não é. Aí toda vez assim, se você for... Eu sou muito curiosa. Eu sempre peço à equipe para ver o número de influências que se tira do mundo. Sim. E tá aumentando. Muito. Aí você fala, gente, mas ele era cheio de likes. Era não sei o que, era não sei o que. Pois é, e o vazio? E o sentido e propósito? Que não falaram. Ninguém falou. E todo mundo tem, né? Tem que procurar. Sim. Tem esse buraco aí, Sim, né? É verdade.